Olá pessoal, meus amigos aí do Facebook, meus amigos também do YouTube. Como é que estão vocês? Tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui para falar um pouquinho sobre o projeto que eu desenvolvo, o projeto chamado Perspectivas da Juventude Rural. Para quem ainda não conhece o projeto, ou para quem viu alguma coisa do projeto, mas não sabe exatamente do que se trata, hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês. Como eu cheguei até o projeto Perspectivas da Juventude Rural. Resumindo, foram 9 anos me preparando e estudando para que fosse possível hoje trabalhar com esse projeto e realmente ter o conhecimento suficiente para trabalhar a questão da juventude rural, a questão de sucessão rural, também o gerenciamento de propriedades. Então, primeiro curso, primeira faculdade foi de processos gerenciais, onde se teve uma boa noção de todos os processos envolvidos no gerenciamento de uma empresa. E a propriedade familiar, a propriedade rural, nada é mais do que uma empresa, né, do meio agrícola, uma empresa do ramo agrícola. Então aí a gente teve muito conhecimento em relação a isso. Depois eu fui fazer um técnico em agropecuária, né, para aprender mais sobre toda a parte técnica de plantio, de criação de animais, também envolvendo o gerenciamento de propriedades, né, e aí a gente pôde ter mais conhecimento em relação à parte técnica. E agora estou terminando o bacharelado em desenvolvimento rural, que abriu um leque ainda mais amplo, né, de tudo que envolve o meio rural, né, a questão política, questão gerencial, questão cultural, né, tem também a questão ambiental, né, tudo isso envolve o meio rural, o meio agrícola. É muito interessante estudar isso para que a gente consiga entender todas as relações que a pessoa que está lá no campo, na propriedade, tem, né, com toda a sociedade em si, com todo o mercado, né, e todas essas relações importantes que tem. E agora também estou buscando mais conhecimento através de uma pós-graduação em gestão empresarial, né, e aí sim voltar o estudo para a questão de agroindústrias, né, o gerenciamento das agroindústrias do meio rural, para a gente ter mais noção em cima disso, ver a agroindústria também, não só como um espaço de beneficiamento da produção agrícola lá na propriedade, mas pensar ela como uma empresa, né? E tentar trabalhar essa agroindústria como sendo uma empresa para que se consiga ter mais sucesso também na produção e na venda dentro das propriedades e industrializando os produtos. Então, a partir daí, a gente tem aí um conhecimento para trabalhar com isso. O projeto Perspectivas da Juventude Rural, ele começou, na verdade, quando eu terminava o curso técnico em agropecuária, né? E aí eu queria fazer algo diferente, que mostrasse como é a relação do jovem hoje no meio rural e o que a gente tem de projeções para frente. Os estudos que tem, a maioria estudos da década de 90, início dos anos 2000, eles trazem uma visão do que o jovem, dos motivos que levavam um jovem a sair do meio rural. Se a gente citar, por exemplo, a gente vê muito nas pesquisas a questão de acesso à informação, né, da internet principalmente, acesso à educação, né, e questões de qualidade de vida, lazer, que não tinha tanto no meio rural, mas hoje essas caem por terra porque praticamente 80% dos jovens já tem internet em casa. O estudo também se tornou mais fácil, é possível fazer faculdade, estudar sem precisar sair da propriedade, né? No meu caso, por exemplo, eu não preciso deixar a minha propriedade para estudar. Questão de lazer, qualidade de vida a gente tem hoje no meio rural como tem na cidade. Então isso hoje já não são mais os fatores principais. Então esse projeto buscou isso. E através da pesquisa com os jovens, a gente pode conhecer e trazer isso à tona, né? Quais são os fatores que hoje influenciam os jovens a permanecerem ou a saírem do meio rural. Então já foram mais de 530 jovens entrevistados em 5 municípios da região noroeste,
E a pesquisa não para, a pesquisa continua, né? Ela vai sendo feita em outros municípios, a gente vai comparando resultados e vai começando a entender o que acontece na nossa região, que faz com que o jovem fique na propriedade ou que faz com que o jovem deixe a sua propriedade em busca de um trabalho na cidade. O projeto ele tem são 3 linhas no projeto, né? A primeira é a pesquisa para descobrir isso, as diferenças do município, o que no município possui de influência sobre essa decisão e o que no outro, né, diferencia. A outra linha é a questão de capacitações através de cursos para jovens, para produtores, e a outra, que é a mais interessante, é através de palestras, e aí entra a principal palestra, né, que a gente trabalha bastante, que é os resultados dessa pesquisa e também a questão de sucessão rural, né, trabalhando a sucessão rural com os jovens e também com os produtores. Mas tem também outros assuntos, outras palestras que a gente trabalha, como por exemplo o uso das tecnologias digitais, dos recursos digitais dentro da pequena propriedade, né, que está acessível também para você auxiliar no gerenciamento, principalmente das propriedades, e também na questão de venda, a gente trabalha isso também. Qual é o diferencial? Mas aí pergunto, Vanderlei, qual é o diferencial de você falando sobre esse assunto e de outros que falam sobre esse assunto? Eu acho que o principal diferencial é que eu sou do meio rural, né? Eu estou na propriedade, eu tenho uma propriedade e eu vivo isso no dia a dia. Eu nasci no meio rural, eu vivo no meio rural, né? Então eu tenho toda a parte prática e eu sei o que realmente acontece dentro de uma propriedade, dentro das propriedades. E aí que a gente consegue fazer com que o produtor entenda o que a gente tenta falar e consegue discutir com eles, né, numa mesma linguagem. A última palestra que eu fiz foi interessante, que no final teve um produtor que falou assim: eu achei que a gente viria mais uma palestra onde a gente ficaria sentado ouvindo e sairia de cabeça baixa, né? E na verdade não é. A gente abre momentos de discussão, abre oportunidade para que as pessoas, os produtores, os jovens também se manifestem, né, durante esse trabalho, durante essa palestra, e a gente trabalha isso, né? Ver o que eles pensam, o que eles fazem, e a gente mostrar os resultados e poder contrapor com o que eles pensam ou poder confirmar o que realmente acontece dentro das propriedades, dentro do meio rural. Então essa é uma questão bem interessante. Então, se você tiver interesse em levar esse projeto para o seu município, para a sua cidade, a palestra Perspectivas da Juventude Rural e Sucessão Rural, você pode entrar em contato que a gente vai até a sua cidade, até o seu município, né? Você que é de cooperativas, associações, prefeituras, sindicatos, né? Pode solicitar que a gente vai até o seu município e trabalha isso com os jovens, tentando incentivar, tentando motivar os agricultores, os jovens, né? Não só jovens, mas também agricultores de qualquer faixa etária, tentando trabalhar esses assuntos e tentando motivar eles aí para ter uma visão um pouco diferente do meio rural, ok? Então compartilhe esse vídeo aí na internet para que ele chegue aos diversos lugares, para que a gente possa levar esse projeto para os mais diferentes municípios do estado, também da nossa região sul, tentando aí motivar e incentivar os nossos agricultores, principalmente os nossos jovens, para que trabalhem no meio rural e vejam a propriedade não só como lugar onde eles trabalham no dia a dia, mas também como lugar onde eles vivem, uma empresa, né, e um negócio que pode dar muito certo e trazer muita satisfação para eles também. Um abraço para você, compartilhe com seus amigos e até um próximo vídeo falando de mais assuntos sobre agricultura familiar.